Um milionário encontrou uma idosa desmaiada em seu quintal e decidiu levar ela para sua mansão. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Vamos lá! E se uma estranha surgisse no seu quintal e mudasse completamente o rumo da sua vida? Gráfico com tendência de alta segundo dados de segurança patrimonial. Mais de 37% dos brasileiros com alto poder aquisitivo vivem cercados por muros altos, cercas elétricas e segurança 24 horas. Agora imagine, como uma senhora de idade conseguiria ultrapassar tudo isso e desmaiar bem no centro do jardim de um dos homens mais ricos do país? Essa é a história de Santiago Vasconcelos. Empresário, reservado, bilionário e até ontem, completamente sozinho. Mas o que ele viu naquela manhã, logo depois de abrir as cortinas do seu quarto na mansão de Campos do Jordão, fez seu coração quase parar. Uma senhora caída no meio do jardim. Sem identificação. Sem sapatos. E com um colar idêntico ao que sua mãe usava nos anos 80. Acordar cedo era um hábito. Mesmo sem mais nada a provar para ninguém, Santiago ainda mantinha a disciplina dos tempos em que dormia 5 horas por noite para fazer sua empresa crescer. Ele tomava seu café preto sem açúcar, lia os e-mails e dava uma volta rápida nos jardins, onde as flores eram cuidadas como verdadeiras obras de arte. Mas naquela terça-feira gelada, algo estava errado. Havia um corpo estendido no gramado. Frágil, coberto por folhas secas. A primeira reação foi ligar para a segurança. Como isso aconteceu? Ele perguntou, irritado, olhando para as câmeras que nada mostravam. Nem entradas forçadas. Nem invasão. Nem nada. A mulher parecia ter simplesmente aparecido ali. Do nada. Santiago desceu correndo, contrariando seu próprio estilo. Quando se aproximou, sentiu um cheiro de lavanda misturado com algo antigo. Algo que o levou direto para a infância, quando sua mãe usava um perfume parecido. Aquilo o desestabilizou. A mulher respirava, mas estava fraca, pálida, os lábios ressecados. Sem pensar, ele se abaixou, a pegou nos braços e a levou para dentro da casa. Os funcionários ficaram atonitos. Era a primeira vez que viam o patrão interagir de forma tão humana. Santiago levou a senhora até o quarto de hóspedes e chamou Luciana, a governanta, mulher de confiança que trabalhava com ele há mais de 10 anos. Ligue para o médico, mas não diga nada para ninguém ainda. Nem polícia, nem imprensa. Quero saber quem ela é, do meu jeito. Luciana estranhou, mas acatou. Horas depois, a senhora começou a dar sinais de melhora. Mexeu os dedos. Murmurou nomes desconexos. E, em dado momento, sussurrou, Santiago. Ele congelou. Como ela sabe meu nome? Luciana, que estava ao lado, também arregalou os olhos. O médico particular chegou, examinou, e disse que ela estava desidratada, mas que não havia sinais de agressão física. Ela tem aproximadamente 75 anos. Está com sinais de exaustão e amnésia parcial. Pode ter vagado por horas antes de cair no seu jardim. Mas ainda não entendo como entrou aqui. No fim da tarde, Santiago pediu que todos saíssem. Queria ficar sozinho com ela. Sentou-se na poltrona ao lado da cama e observou. Cada ruga, cada mancha na pele, cada fio de cabelo branco. E então, viu algo que o fez perder o fôlego. O colar de ouro com uma pedrinha azul pendurado no pescoço da mulher. Aquele colar era igual ao que sua mãe usava, e que desapareceu no dia do incêndio que destruiu a casa da família, quando ele tinha apenas 11 anos. Ele não conseguia parar de olhar. A mente começou a girar. Seria possível? Não, minha mãe morreu naquele incêndio. Eu vi o caixão. Eu fui ao enterro, mas o coração batia forte, e uma voz dentro dele dizia que algo estava profundamente errado, ou certo demais para ser coincidência. Naquela noite, Santiago não conseguiu dormir. E pela primeira vez em décadas, ele sentiu medo. Não do perigo, mas do passado. Porque talvez, só talvez, o que estava enterrado há anos estivesse prestes a voltar. E tudo começou com uma senhora desmaiada, no seu quintal.
Era quase 3 da manhã quando Santiago finalmente resolveu se levantar da cama. A insônia o dominava. O silêncio da mansão era tão profundo que ele conseguia ouvir o tic-tac do relógio na parede do corredor. Vestiu o robe de seda, pegou uma garrafa de água e foi até o quarto de hóspedes novamente. Dona Carmen, como Luciana chamou mais cedo, dormia profundamente. O médico lhe aplicara um sedativo leve, só para garantir que ela descansasse e se recuperasse com mais rapidez. Santiago ficou parado na porta, observando aquela mulher deitada ali como se fosse uma peça deslocada em sua vida tão controlada. Mas aquela peça encaixava de uma forma estranha. Ele se aproximou com cuidado e puxou o cobertor até o peito dela. Então, com delicadeza, observou o colar mais de perto. A pedra azul no centro. Sim, era igual à da mãe. As laterais desgastadas, o fecho antigo, o brilho desgastado do ouro velho, era idêntico. Mas por que aquela mulher estaria com algo assim? E, mais ainda, por que ela havia sussurrado seu nome? Santiago vasculhou com os olhos a cômoda ao lado da cama. Havia uma bolsinha de tecido surrado, deixada por Luciana com os poucos pertences que estavam com a senhora. Dentro dela, um lenço, um botão antigo de casaco e um bilhete amassado. Ele desdobrou o papel com cuidado. Estava escrito em caligrafia tremida: "Se algo acontecer comigo, procure Santiago Vasconcelos. Ele vai saber." As mãos dele gelaram. Era o nome completo. Exato. Sem erros. "O que está acontecendo aqui?" murmurou para si mesmo. Na manhã seguinte, Santiago cancelou todos os compromissos. Não queria reuniões, calls nem assessores. Ligou apenas para Luciana e pediu discrição total. Ninguém da equipe pode falar sobre essa mulher. Ninguém. Se vazar qualquer coisa para a imprensa, eu saberei quem foi. Sim, senhor. Ah, e me consiga tudo sobre ela. Registros de hospitais, abrigos, casas de repouso. Eu quero saber cada detalhe. Mas, senhor, nem sabemos o nome real dela. Ela sabe o meu. Isso já é um começo. No final da tarde, Dona Carmen acordou. Estava confusa, mas lúcida. Luciana chamou Santiago imediatamente. Ele foi até o quarto com o coração acelerado, como se estivesse prestes a ouvir algo que não queria, mas precisava. Quando entrou, ela olhou fixamente por alguns segundos. O rosto dela se iluminou por um instante, depois se contorceu numa expressão confusa. "Você é o Santiago pequeno?" perguntou com a voz fraca, mas firme. Ele congelou. "Como sabe disso?" "Eu estive lá. Naquela noite. Eu devia estar morta também." Santiago sentiu como se o ar tivesse sumido do quarto. "Que noite?" "A do incêndio." "Sim. A casa pegou fogo, mas eu saí pelos fundos com sua mãe. Ela estava viva." Ele ficou em silêncio, o coração batendo no peito como um tambor. "Você está dizendo que minha mãe sobreviveu?" "Ela sobreviveu. Mas ela não ficou. Ela desapareceu." Carmen disse com lágrimas escorrendo. Luciana, ao lado, levou a mão à boca, em choque. Aquilo era completamente fora da realidade que todos acreditavam há décadas. Santiago deu um passo para trás. "Isso não faz sentido. Eu fui ao enterro. Eu vi o caixão. Você viu o que quiseram que você visse. Seu pai queria te proteger. Mas havia muitos interesses, muitas mentiras." Dona Carmen tossiu, e Santiago amparou com um copo d'água. "Mas por que agora? Por que aparecer agora, depois de tanto tempo? Por que chegou a hora? Ela deixou algo para você, e eu fui encarregada de entregar. Mas não consegui a tempo. Me perdi. Esqueci tudo por um tempo, e quando me lembrei, já estava tarde demais." Ela colocou a mão no bolso do roupão e entregou um envelope dobrado. Santiago pegou com cuidado. Era antigo, o papel amarelado, com seu nome escrito à mão, para Santiago, quando estiver pronto. Ele não abriu. Não ainda. Saiu do quarto, tremendo. Foi até a varanda da mansão,
respirando o ar gelado das montanhas. Aquela mulher sabia demais. Detalhes que ninguém fora da família poderia conhecer. E o bilhete parecia real demais para ser invenção. E se tudo o que ele acreditou por mais de 30 anos fosse uma mentira? E se sua mãe nunca tivesse morrido? Naquela noite, Santiago não abriu o envelope, mas dormiu com ele ao lado da cama, como se fosse um pedaço do passado tentando voltar à vida. E ele sabia, ao abrir, nada seria como antes. O envelope repousava sobre a escrivaninha antiga do escritório de Santiago, a luz suave de um abajur vintage. Ele estava ali havia horas, intacto, mas parecia pulsar como se carregasse dentro dele um coração próprio. Santiago andava de um lado para o outro, as mãos entrelaçadas atrás das costas, o olhar perdido em pensamentos. Desde que Dona Carmen dissera que sua mãe sobrevivera ao incêndio, aquele que marcará sua vida para sempre, nada parecia real. A dúvida, sutil como uma sombra, crescia dentro dele como uma tempestade silenciosa. Santiago sempre foi movido por controle. Cada passo, cada reunião, cada investimento, tudo milimetricamente calculado. Mas agora, nada fazia sentido. Como se toda a estrutura sólida que sustentava sua existência estivesse começando a ruir, tijolo por tijolo. Respirou fundo. Caminhou até a mesa. E pegou o envelope. Para Santiago, quando estiver pronto. Ele passou os dedos pelas letras escritas à mão. A caligrafia. Havia algo de familiar ali. A maneira como a letra S era curvada, como parecia um pequeno círculo perfeito. Por um momento, foi como voltar no tempo. Como estar de novo na sala antiga da casa da infância, ouvindo sua mãe escrever listas de compras ou bilhetes carinhosos. Com cuidado, rompeu o lacre. O papel estava frágil, como se qualquer movimento mais brusco pudesse destruí-lo. Começou a ler. Meu filho, se você está lendo esta carta, é porque, de alguma forma, a verdade encontrou um caminho. E por mais que doa saber disso agora, talvez só agora você esteja pronto. Aquela noite, o incêndio foi real. Mas minha morte não foi. Eu fugi, Santiago. E não por covardia. Eu fugi para proteger você. Havia pessoas envolvidas naquela noite que não queriam apenas nosso patrimônio. Havia segredos, acordos, e seu pai, apesar de ser um homem honrado em muitos aspectos, havia se envolvido com gente perigosa. Ele tentou me tirar do caminho. Literalmente. Mas Carmen me salvou. Ela me tirou de lá pela porta dos fundos e me escondeu por semanas. Não pude levar você comigo. E essa foi a maior dor da minha vida. Mas se eu tivesse tentado, talvez você não estivesse vivo hoje. Me perdoe. Se chegou até aqui, é porque a hora chegou. E você precisa saber, você tem uma irmã. E ela está viva. Procure por ela. Ela tem a chave para a verdade. Com amor eterno, mamãe. O tempo parou. Santiago deixou o papel cair sobre a mesa, os olhos fixos no nada. Uma irmã? Sua mãe viva por todos esses anos. Alguém tentando matá-la. A cabeça girava como se estivesse em queda livre. Luciana entrou no escritório com uma bandeja de café, mas parou ao ver a expressão dele. Senhor Santiago, está tudo bem? Ele não respondeu de imediato. Só depois de longos segundos. Ela estava viva. Todo esse tempo. Luciana pousou a bandeja devagar, tentando entender o que ele acabará de dizer. Minha mãe. Ela fugiu naquela noite. Foi o próprio meu pai que tentou eliminá-la. Isso é absurdo. Quer dizer, é impossível. Todos acreditavam. Todos fomos enganados. Ele passou as mãos no rosto. O choque era tanto que parecia impossível distinguir realidade de fantasia. E tem mais. Ela diz que eu tenho uma irmã. Luciana ficou paralisada. Uma irmã? Sim. E que ela tem a chave para toda a verdade. Você acredita nisso? Não sei. Mas vou descobrir. Nas horas seguintes, Santiago fez algo que não fazia anos. Voltou ao sótão da mansão.
Lá, onde caixas empilhadas guardavam lembranças que ele havia enterrado com esforço, ele buscava qualquer coisa, uma foto, uma carta antiga, um diário, que pudesse comprovar ou negar o que acabará de ler. Encontrou uma caixa pequena com o nome da mãe escrito em letras douradas: Isabela. Dentro dela, fotos antigas da família. Uma, em especial, chamou sua atenção. Era de sua mãe segurando um bebê, mas aquele bebê não era ele. Santiago olhava fixamente. Era uma menina. Virou a foto. Havia algo escrito no verso. Camila, 1989. Santiago nasceu em 1980. Camila teria, hoje, cerca de 36 anos. Meu Deus! Aos poucos, as peças começavam a se encaixar. No dia seguinte, Santiago chamou um investigador particular, Álvaro Tavares. Um ex-delegado aposentado que agora trabalhava para ricos e famosos querendo descobrir verdades discretas. Quero que encontre uma mulher chamada Camila. Nascida em 1989. Provavelmente registrada com outro sobrenome. Mas é filha de Isabela Vasconcelos. Tem alguma foto? Tenho. E uma carta. Álvaro pegou tudo e assentiu com seriedade. Vou começar agora mesmo. Mas isso pode levar um tempo. Tudo bem. Eu espero. Mas eu preciso saber. A minha vida depende disso agora. Naquela noite, Santiago voltou ao quarto de hóspedes. Dona Carmen estava acordada, sentada, com um chá nas mãos. Você leu a carta, não é? Ela perguntou, com os olhos firmes. Ele apenas assentiu. Minha mãe, onde ela está? Ela foi embora há anos. Depois que Camila nasceu, ela soube que não poderia ficar. Tinha medo de ser rastreada. Mudou de nome. Mudou de vida. Disse que, um dia, tudo voltaria. Você sabe onde está minha irmã? Carmen balançou a cabeça. Triste. Não. Mas ela está viva. Disso eu tenho certeza. Santiago a encarou por longos segundos. Então eu vou encontrá-la. Porque, agora, a busca pela verdade só estava começando. 3 dias se passaram desde que Santiago leu a carta da mãe. 3 dias que pareceram uma eternidade. Desde então, ele não era mais o mesmo homem. O empresário rígido, calculista e frio parecia ter desaparecido junto com o chão sob seus pés. Ele mal comia, mal dormia. As horas eram dedicadas a revisitar documentos, álbuns de família e objetos esquecidos nos cantos da mansão que nunca haviam parecido importantes, até agora. Luciana, mesmo discreta como sempre, observava tudo com o coração apertado. Havia algo profundamente humano e trágico em ver aquele homem tão poderoso perdido em memórias e saudade. Na manhã do 4º dia, o telefone tocou. Santiago atendeu imediatamente, com o coração disparado. Era Álvaro Tavares, o investigador. Senhor Santiago, encontrei algo. Silêncio. Uma mulher chamada Camila de Abreu. Nasceu em 1989. Registrada no interior de Minas Gerais, em São João del Rei. A mãe se chamava Ana Luísa. Mas Ana Luísa tem semelhanças demais com Isabela Vasconcelos para ser coincidência. Santiago se sentou, tentando controlar a respiração. Tem certeza? Não 100%. Mas temos um ponto forte. A mulher morreu há 11 anos. Foi enterrada com um colar de pedra azul no pescoço. Exatamente como o que a senhora Carmen usava. E mais, Camila sumiu do mapa pouco tempo depois do enterro da mãe. Santiago ficou em silêncio por um tempo. Então falou, em tom decidido, quero ir até lá. Pode ser perigoso. Se o passado realmente envolveu gente influente e criminosa, eles podem não querer que você desenterre essas coisas. O passado já me destruiu uma vez. Eu não vou permitir que faça isso de novo. Naquela mesma tarde, Santiago pegou o jatinho particular e voou rumo a Minas Gerais. Levaria poucas horas até pousar, mas sua mente parecia percorrer décadas em questão de minutos. No voo, ele levou apenas uma mala pequena, o envelope com a carta da mãe, a foto de Camila bebê,
e uma pergunta martelando em sua cabeça: e se ela realmente existir, como será encará-la? Chegando à cidade, foi recebido pelo próprio Álvaro, que o levou até o cartório da região. Lá, Santiago viu com os próprios olhos a certidão de nascimento, Camila Abreu Vasconcelos, embora o último sobrenome tivesse sido riscado à mão por alguma razão e substituído por Silveira, nome do padrasto que, segundo os registros, morrera num acidente de carro anos depois. Aqui está a escola onde ela estudou, disse Álvaro, entregando uma pasta com relatórios. Notas excelentes. Mas saiu do ensino médio antes de concluir. Depois disso, desapareceu dos registros oficiais. E a casa onde morava? Fica a 5 quadras daqui. Está abandonada. A vizinhança diz que ela saiu de repente, como quem foge de algo. Santiago apertou os olhos, absorvendo cada informação. Quero ver essa casa. A casa era simples, de paredes rachadas e telhado torto. A natureza começava a invadir pela janela quebrada da frente. Santiago entrou devagar, sentindo o cheiro de mofo, poeira e saudade antiga. Os móveis estavam cobertos por lençóis sujos. Quadros ainda pendurados, pendendo tortos como se o tempo os tivesse deixado cansados. Mas havia algo ali, uma energia estranha, como se memórias ainda estivessem presas àquelas paredes. Santiago se moveu pela sala e, ao entrar no quarto que parecia ter sido de Camila, encontrou o que não esperava: um caderno velho com o nome Camila V escrito na capa. Abriu com cuidado. Lá estavam páginas e páginas de pensamentos, versos, reflexões. Mas algo chamou sua atenção. Meu pai morreu antes de eu nascer. Minha mãe nunca me contou muito. Só dizia que ele era perigoso. Às vezes, ela chorava de madrugada. Eu ouvia seu choro e tentava fingir que dormia. Uma vez, ela me mostrou uma foto escondida. Dizia que era meu irmão. Nunca mais falou sobre isso. Ele tinha olhos sérios. Os mesmos que eu vejo no espelho quando estou com raiva. Será que ele existe mesmo? Santiago sentiu a respiração prender. Era ele. Não havia dúvidas. Camila sabia da existência dele, mesmo que parcialmente. E mais importante, ela queria saber mais. Ao final do caderno, a última anotação, escrita às pressas: se algo acontecer comigo, procure por Santiago Vasconcelos. Minha mãe disse que ele ia saber o que fazer. A mesma frase que estava no bilhete encontrado com Dona Carmen. Santiago fechou o caderno com lágrimas nos olhos. Ela é real. Álvaro, que o esperava do lado de fora, entrou no cômodo ao ver a demora. E então? Ela sabia. Camila sabia que eu era o irmão dela. E mais, ela tentou me encontrar. Ela só não conseguiu. Na volta ao hotel, Santiago ficou em silêncio no banco do carro. Seus pensamentos estavam confusos, mas um sentimento crescia dentro dele: determinação. Na manhã seguinte, um novo passo seria dado. Ele sabia que Camila estava viva em algum lugar. E agora, mais do que nunca, ele iria encontrá-la. Mas o que ele ainda não sabia era que alguém também estava procurando por ela. E com intenções bem diferentes. No saguão silencioso do hotel, Santiago mexia distraidamente na colher do café. Era manhã em São João del Rei, mas sua mente estava longe, em alguma linha do tempo entre 1989 e agora, onde sua mãe fugia, sua irmã crescia sem saber a verdade e ele era mantido longe de tudo, dentro de uma mentira bem construída. O caderno de Camila estava sobre a mesa, aberto na última página, onde ela havia deixado a mensagem para ele. As palavras escritas com pressa ainda tremiam em sua memória: se algo acontecer comigo, procure por Santiago Vasconcelos. Minha mãe disse que ele ia saber o que fazer. Eu sei o que fazer agora, murmurou para si, determinado. Santiago já havia solicitado para Álvaro rastrear qualquer pessoa que tivesse contato recente com Camila: professores, ex-vizinhos, colegas de trabalho, até médicos. Ele queria cada pedaço de informação. Qualquer detalhe que pudesse guiá-lo até ela. Mas o que ele não sabia era que não estava sozinho nessa caçada. A poucos quilômetros dali, em uma estrada de terra, um carro preto seguia devagar. Dentro dele, um homem de expressão fria, óculos escuros e terno cinza,
Observava o GPS enquanto fazia anotações rápidas em um bloco. Ele havia recebido um telefonema 2 dias antes, vindo de um número desconhecido. A voz do outro lado era direta. A filha dela ainda está viva. E o filho está fuçando no lugar errado. O homem de terno cinza chamava-se Murilo, e sua especialidade era limpar rastros. Ele não fazia perguntas. Ele apagava perguntas. E agora, ele tinha 2 alvos, Camila e Santiago Vasconcelos. Enquanto isso, Santiago e Álvaro voltavam ao cartório para verificar registros de propriedade. E lá, mais uma pista surgiu. Tem uma venda registrada em nome de Camila Silveira em 2014, disse a atendente. Um pequeno ateliê de costura em Tiradentes. Mas foi vendido novamente 3 anos depois. Santiago olhou para Álvaro, com esperança. Ela estava viva até pelo menos 2017. Estamos chegando perto. A dupla foi até Tiradentes, uma cidade pequena, charmosa e com casas coloniais que pareciam congeladas no tempo. O antigo ateliê de costura agora era uma loja de souvenirs. Mas a dona atual lembrou de Camila imediatamente. Moça doce, muito discreta. Trabalhava demais. Quase nunca falava da vida pessoal. Mas às vezes, parecia assustada, como se tivesse medo de alguém. Ela mencionou algum nome? Algum contato? Perguntou Álvaro. Não. Mas teve um dia, ela recebeu uma carta. Eu estava aqui, ela abriu, leu, ficou branca. Saiu correndo e nunca mais voltou. No dia seguinte, deixou um bilhete comigo. A senhora procurou entre seus papéis antigos e, surpreendentemente, encontrou o bilhete, guardado como lembrança. Santiago leu. Se alguém perguntar por mim, diga que fui embora porque precisava proteger quem ainda me resta. Não posso voltar. Não agora. Sei. As mãos de Santiago tremiam. Ela estava fugindo de algo. Ou de alguém. Precisamos descobrir que carta era essa, disse Álvaro. Talvez alguém estivesse ameaçando ela. Santiago já sentia no peito o peso do medo. Não só pelo passado, mas pelo presente. Naquela mesma noite, de volta ao hotel, Santiago percebeu algo estranho. Sua pasta de documentos estava fora do lugar. Ele era metódico. Sabia exatamente onde deixava cada coisa. Ao abrir, notou que o envelope da mãe estava ligeiramente amassado. E o caderno de Camila, com uma dobra que ele nunca teria feito. Tem alguém me vigiando. Imediatamente ligou para Álvaro. Temos que agir com mais cautela. Acho que alguém já sabe o que estamos fazendo aqui. E ele estava certo. No carro preto, estacionado discretamente do outro lado da rua, Murilo observava cada movimento da janela do hotel. Em mãos, ele tinha uma cópia da ficha de Santiago. Toda sua vida. Viagens, contatos, sócios. Um dossiê completo. Mas o que realmente lhe interessava era um nome. Camila Vasconcelos. Ele fechou a pasta, ligou o carro e sumiu na estrada, deixando para trás apenas o reflexo dos faróis no vidro da recepção. Na manhã seguinte, Santiago acordou com uma nova notificação no celular. Uma mensagem anônima. Pare de cavar o passado, Santiago. Você pode não gostar do que vai encontrar. Era isso. Agora era oficial. Ele estava sendo seguido, monitorado, talvez caçado. Santiago olhou para o espelho. Seu rosto estava mais marcado, os olhos mais fundos. Mas havia algo novo ali. Fúria. Alguém estava tentando apagar a verdade. Mas ele não iria recuar. Ligou para Álvaro. Chega de sussurrar. Vamos até o fim. Se alguém está tentando me silenciar, é porque estamos perto demais da verdade. E se for perigoso? Perguntou Álvaro. Então que seja. Porque agora, Santiago não estava mais apenas em busca da irmã. Ele estava em guerra contra os fantasmas da sua própria história. O celular de Santiago não tocava havia horas. Mas o silêncio já não era um alívio. Era um aviso. Desde que receberá a mensagem anônima dizendo para parar de cavar o passado,
Sua mente se tornará uma máquina paranoica. Repassava rostos desconhecidos na rua, carros que pareciam estar sempre por perto, barulhos que antes ignorava. Tudo agora carregava a sombra da ameaça. Na manhã daquela segunda-feira, Álvaro bateu na porta do quarto do hotel com um olhar mais sério do que o habitual. Temos um problema. Santiago, já vestido, deixou a xícara de café de lado. O que foi? Consegui acesso a uma pista importante. Uma ex-amiga da mãe da Camila. Enfermeira aposentada. Trabalhou numa clínica clandestina em 1990, aqui perto. Ela me contou que Isabela usava outro nome, mas deixou para trás um envelope com documentos num cofre. A clínica fechou, mas o prédio continua lá. E conseguimos acesso. Santiago se levantou imediatamente. E o problema? Álvaro olhou para os lados e respondeu, baixo: a clínica foi arrombada esta madrugada. Alguém chegou antes da gente. Santiago sentiu o estômago revirar. Levaram os documentos? Não todos. O cofre foi violado, mas parte do conteúdo ainda estava lá. Parece que levaram o que queriam e deixaram o resto. Álvaro entregou uma pasta a Santiago. Dentro dela, alguns papéis antigos, fotos e um raio-x. Isso aqui não tem valor para quem está tentando apagar o passado. Mas para nós, talvez seja a chave. Santiago puxou a imagem de uma ultrassonografia. Na parte superior, o nome da paciente, Isabela de Abreu. Não usava o sobrenome Vasconcelos. Mas era ela. O exame datava de março de 1989. Camila. Minha mãe estava sendo monitorada. Isso aqui prova que ela realmente sobreviveu e ficou escondida por algum tempo. Mas, quem mais sabia disso? Álvaro encarou o empresário com olhos de veterano experiente. Gente que hoje pode estar muito bem posicionada. Advogados, políticos, médicos. Seu pai era um homem influente, Santiago. E se ele tinha inimigos, você pode apostar que eles ainda estão por aí. Talvez até no controle de muita coisa. Santiago olhou para os papéis em silêncio. Então vamos até o fim. Naquela tarde, decidiram visitar a enfermeira, Dona Lourdes, que agora vivia em uma chácara simples nos arredores de São João del Rei. Era uma mulher de pouco mais de 70 anos, mas com olhos vivos e um jeito de quem já tinha visto demais. Ela os recebeu na varanda, servindo café e bolo de milho como se fossem visitas de família. Isabela era uma moça sofrida. Tinha medo o tempo todo. Quando chegou à clínica, estava grávida de 7 meses e parecia fugir de alguém. Nunca falava muito, mas quando falava, era sempre sobre o filho mais velho. Ela chorava toda a noite. Santiago baixou os olhos. Imaginava sua mãe, escondida, com medo, chorando por ele. Ela confiava na senhora. Confiança era um luxo que ela não podia ter. Mas um dia, me entregou um envelope. Pediu para guardar. Disse que se algo acontecesse, eu devia encontrar Santiago Vasconcelos e entregar. Só que, antes que pudesse fazer isso, a clínica foi invadida. Invadida por quem? Perguntou Álvaro. Homens armados. Levaram papéis, arquivos, ameaçaram os médicos. Diziam que tudo aquilo nunca existiu. Eu fugi antes de me pegarem. Guardei o envelope num cofre do depósito médico e sumi. Santiago segurava o envelope resgatado com mais força agora. Era como um fragmento de sua mãe que sobrevivia ao tempo. E a senhora nunca mais soube dela. Soube, sim, uns anos depois. Ela me ligou de um número público. Disse que estava bem, que a menina estava crescendo saudável, mas que nunca poderia voltar. A menina, Camila. Sim, disse que um dia ela teria que saber de tudo, e que o irmão iria procurá-la. E veja só, você veio mesmo. Santiago sentiu um nó na garganta. Dona Lourdes sorriu, colocando a mão em cima da dele. Ela sabia que você viria. Na volta para o hotel, Santiago e Álvaro mal trocaram palavras. O silêncio entre eles era preenchido por memórias,
teorias e um medo crescente. O que mais aquelas pessoas poderosas estariam escondendo? E, mais importante, onde estava Camila agora? Naquela noite, enquanto tentava relaxar, Santiago foi até o bar do hotel. Precisava respirar, refletir. Mas assim que entrou, algo chamou sua atenção. Na última mesa, encostado na parede, um homem de terno cinza o observava discretamente. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. Santiago congelou por um segundo. Não era paranoia. Era ele. O mesmo homem que ele vira dias antes, parado perto da antiga casa de Camila. O mesmo que parecia estar em cada lugar por onde passavam. Santiago fingiu não notar. Pediu uma bebida, sentou-se de costas, mas atento. Pegou o celular e enviou uma mensagem para Álvaro, homem de terno cinza. Aqui no bar. Me seguindo. Segundos depois, o telefone vibrou. Saia agora. Sem olhar. Te encontro na recepção. Santiago levantou calmamente, como se nada estivesse acontecendo, e caminhou até a porta. Ao passar por um espelho decorativo, viu o reflexo do homem também se levantando. Mas, antes que chegasse à saída, foi interceptado por uma funcionária do hotel. Senhor Vasconcelos, deixaram isso para o senhor. Ela entregou um envelope pequeno. Santiago abriu ali mesmo. Dentro, um bilhete com letras cortadas de revistas, como nos filmes antigos. Camila está em risco. Alguém quer que a verdade continue enterrada. Não confie em ninguém. Siga a Rua dos Cisnes. 19 horas sozinho. Ele sentiu a garganta secar. O jogo estava virando. E agora, ele estava no centro dele. As palavras do bilhete ainda pulsavam na mente de Santiago como um tambor distante. Camila está em risco. Não confie em ninguém. Siga a Rua dos Cisnes. 19 horas sozinho. Ele olhou para o relógio. Eram 18 horas e 23. Estava prestes a sair quando Álvaro entrou no saguão do hotel, vindo da recepção. O sujeito sumiu. Tentei seguir, mas ele desapareceu entre os becos. Profissional demais. Santiago hesitou. Queria contar sobre o bilhete, mas algo naquelas palavras ecoava como um alerta real. Não confie em ninguém. Mesmo Álvaro, um homem que arriscara o próprio nome e reputação para ajudá-lo, agora se tornava uma incerteza em meio ao caos crescente. Santiago guardou o bilhete no bolso e fingiu normalidade. Tudo bem. Talvez não seja nada. Álvaro estreitou os olhos. Você está estranho. Aconteceu algo. Só estou cansado. Acho que preciso descansar um pouco. Amanhã seguimos. Mentira. Ele já estava com a chave do carro em mãos e sabia exatamente o que faria. Iria sozinho. Ele precisava de respostas. E talvez encontraria Camila naquela rua. Às 18 horas e 55, Santiago estacionou seu carro próximo à Rua dos Cisnes, uma viela estreita e sinuosa, com postes antigos, calçamento de pedra e casas velhas que pareciam observá-lo em silêncio. Não havia ninguém ali. Apenas o som distante de um rádio ligado em alguma casa próxima e o canto de um galo fora de hora. Conforme andava, os olhos atentos a qualquer movimento, seu coração acelerava. Foi então que viu uma porta entreaberta, com a pintura descascada, e uma marca desenhada a giz branco, um cisne. Ele se aproximou devagar. Tocou a maçaneta e empurrou com cuidado. A porta rangeu. O interior da casa estava escuro, iluminado apenas por uma luz fraca vindo do fundo. E então, uma voz feminina ecoou: Santiago. O mundo pareceu parar por alguns segundos. Ele congelou. Camila. Lentamente, ela saiu das sombras. Era ela. Os traços do rosto pareciam com os da mãe. Tinha olhos intensos, postura firme, mas havia um ar cansado, como se o tempo tivesse sido mais cruel com ela do que deveria. E ainda assim, havia algo de profundamente familiar. Ele soube,
antes mesmo que ela confirmasse. Camila, você é real, ele disse, com a voz embargada. E você veio, ela respondeu, emocionada. Por um momento, o silêncio se fez entre os dois. Só o som dos próprios corações batendo como tambores surdos. Santiago se aproximou devagar, e os dois se abraçaram. Foi um abraço contido, inseguro, mas cheio de dor acumulada. Eram dois desconhecidos que se reconheciam sem nunca terem se visto. Camila se afastou primeiro. Olhou ao redor com desconfiança. Não podíamos demorar. Eles podem estar nos seguindo. Quem são eles, Camila? Quem está te perseguindo? Ele perguntou, firme. Ela respirou fundo. Homens que trabalharam com nosso pai. Pessoas que ajudaram a encobrir o que aconteceu com a mamãe. Pessoas que não querem que você saiba o que ela realmente descobriu. Santiago franziu a testa. O que ela descobriu? Camila hesitou. Então puxou uma mochila que estava sobre a mesa e entregou a ele um envelope grosso, velho e amarelado. Havia carimbos, documentos, registros médicos e gravações. Isso estava escondido num cofre do banco que ela usava com outro nome. Eu só descobri depois que ela morreu. Nunca tive coragem de abrir completamente. Mas acho que agora é a hora. Santiago folheou os papéis. Ali estavam cópias de transferências ilegais, contratos assinados por nomes que ele reconhecia, antigos sócios do pai, políticos locais, médicos. Isso é, ele começou, mas Camila completou. Prova de que nosso pai usava a fundação de caridade da família para lavar dinheiro e acobertar experimentos médicos ilegais. Santiago sentiu o estômago revirar. O homem que ele passou a vida idolatrando, e depois odiando por sua frieza, era ainda pior do que imaginava. Mamãe descobriu. E por isso ele tentou matá-la, disse Camila, firme. E agora? Estão tentando apagar você também. Ela assentiu. Tentei viver escondida. Mas nos últimos meses, começaram a aparecer mensagens, carros me seguindo, invasões no meu trabalho. Estou sendo caçada. E agora você também está. Santiago fechou os olhos por um instante. E você pensou que sumir de novo era a melhor escolha? Sumir salvou minha vida por muitos anos. Ele a olhou, com a dor de quem entende o peso da fuga, mas odeia o preço do silêncio. A gente não pode fugir mais, Camila. Não depois disso. Ela respirou fundo, os olhos marejados. E o que vamos fazer? Santiago se levantou. Vamos mostrar isso ao mundo. Mas antes que pudessem continuar a conversa, um barulho seco ecoou do lado de fora. Um estalo de galho. Um passo rápido. Um sussurro. Santiago correu até a porta e espiou pela fresta. Viu uma silhueta passando pela lateral da casa. Estamos cercados. Camila arregalou os olhos. Eles acharam a gente. Santiago trancou a porta e apagou a luz. Pegou o envelope com os documentos e colocou-o dentro do casaco. Pela porta dos fundos. Rápido! Eles saíram pelos fundos da casa e correram por uma trilha estreita atrás das construções. O vento frio batia no rosto, e o som de passos apressados atrás deles confirmava: estavam sendo seguidos. Camila conhecia as vielas melhor e guiava o caminho por entre becos apertados e muros baixos. Saltaram cercas, desviaram de cães soltos e conseguiram alcançar um campo aberto nos fundos de uma escola. Lá, ofegantes, se jogaram atrás de um muro. A gente precisa sair da cidade, disse Santiago, arfando. Camila assentiu. E rápido, antes que alguém nos silencie para sempre. Santiago pegou o celular, com mãos trêmulas, e mandou uma mensagem para Álvaro. Encontrei ela. Temos provas. Estamos em perigo. Me encontre na rodovia BR-265, saída norte. 30 minutos. Eles se entreolharam, com medo, mas com algo novo no olhar, esperança. O reencontro havia acontecido. A verdade estava nas mãos deles. Mas agora, era a hora de lutar por ela. O tempo parecia ter se tornado inimigo.
Camila e Santiago estavam escondidos atrás do muro da escola abandonada, ofegantes, os olhos atentos a cada movimento ao redor. A escuridão da noite agora era sua aliada, e ao mesmo tempo, um labirinto. Cada sombra poderia esconder um inimigo. Cada som, um aviso. Santiago olhou o relógio, 19h47. Álvaro deveria estar a caminho. Ele olhou para Camila, que mantinha o envelope de documentos colado ao peito como se fosse um escudo. "Você tá bem?" ele perguntou. Ela assentiu, tentando disfarçar o tremor nas mãos. "Acho que nunca estive. Mas estou viva. E agora com você, não tenho mais motivo para fugir." Santiago sorriu de leve. Mesmo no caos, aquela frase aquecia algo que ele pensava estar morto dentro de si, o laço de família. Mas o momento durou pouco. De repente, luzes de lanterna surgiram entre as árvores próximas. Vozes abafadas se aproximavam. 2 homens. Armados. "Vamos, por aqui", sussurrou Santiago. Camila o seguiu por uma trilha de terra batida que levava à estrada. Por sorte, a cerca nos fundos da escola estava caída. Os dois passaram agachados, correndo até uma estrada de terra que ligava a zona rural à rodovia. "É por ali, a BR-265, disse Santiago, apontando à frente. "Álvaro vai nos encontrar em 20 minutos. E se eles o interceptarem?" Álvaro é esperto. Já viveu o suficiente para saber quando algo fede. Enquanto isso, a bordo de um carro prata com vidros escurecidos, Álvaro Tavares já desconfiava que estava sendo seguido. Desde o momento em que deixará o hotel, um SUV preto havia aparecido em seu retrovisor. Tentará despistá-lo 2 vezes, mas o carro reaparecia como um fantasma. "Então tá", murmurou, ligando o rádio do carro e acessando o canal privado da Polícia Rodoviária Federal. "Hora de brincar." Álvaro acelerou. Fez uma curva rápida e pegou uma estrada alternativa por um campo de soja. A SUV tentou segui-lo, mas atolou momentaneamente em um trecho de barro. Era o tempo que ele precisava. "Tô indo, moleque. Aguenta firme." Na beira da rodovia, Santiago e Camila se esconderam embaixo de uma ponte de concreto. O som de carros passava acima, indiferente ao drama que se desenrolava abaixo deles. "Você acha que dá para confiar no Álvaro?" ela perguntou, com a voz baixa. "Confiei a ele coisas que nunca contei a ninguém. Se tem alguém nesse mundo que pode nos tirar dessa vivos, é ele." Camila olhou nos olhos do irmão por um instante. "Você podia ter ido embora. Deixado isso tudo para trás." "Eu tentei. Mas o sangue, ele sempre encontra um jeito de cobrar o que é seu." Às 20h09, os faróis de um carro surgiram no fim da estrada de terra. Era o carro de Álvaro. Santiago e Camila correram até ele, entrando rapidamente. Álvaro arrancou em alta velocidade sem nem perguntar o que havia acontecido. Tudo no rosto de Santiago já dizia tudo. "Temos que sair da cidade agora", disse Santiago. "Eles estavam atrás de nós. Eu vi 2 homens armados na escola." "Então eles já sabem que vocês estão juntos." "Sim. E provavelmente sabem que temos os documentos também." Álvaro assentiu. "Temos um destino." "Qual?" Ele entregou um envelope a Santiago. Contato da revista Impacto Nacional. Uma repórter que já tentou denunciar esse grupo anos atrás. Mas faltava prova. Agora, ela vai ter tudo. O nome dela é Letícia Moura. Mora em Belo Horizonte, tem um esquema de proteção com jornalistas independentes. Se alguém pode publicar essa história e manter vocês vivos, é ela. Camila apertou a mão de Santiago. "Vamos até o fim, não é?" Ele olhou para ela. "Sério. Até o fim." Mas os inimigos não estavam dormindo. Na central de monitoramento de uma empresa de segurança privada, Murilo, o homem de terno cinza, assistia pelas câmeras da rodovia. O carro de Álvaro fora identificado. "Eles estão indo para Minas, sentido BH", disse, pegando o telefone. "Você quer que eliminemos os 3? Perguntou a voz do outro lado da linha. "Ainda não.
A prioridade agora é recuperar os documentos. A garota não importa. O alvo é Santiago. Ele tem visibilidade. Pode afundar muita gente. E se ele já tiver feito cópias? Murilo fechou os olhos, respirando fundo. Então vamos precisar fazer isso do jeito mais antigo que existe. Ele desligou. E saiu da sala, carregando uma maleta preta com selo de urgência. Na manhã seguinte, já em Belo Horizonte, Santiago e Camila foram levados por Álvaro até um prédio simples, mas bem monitorado, em um bairro afastado da região central. Lá, conheceram Letícia Moura. Jovem, firme, com olhos que pareciam ver além do óbvio. Ao abrir o envelope, seus olhos brilharam. Meu Deus, isso aqui é mais do que eu imaginava. Vocês têm noção do que estão prestes a fazer? Temos, disse Santiago. E é por isso que viemos até você. Isso envolve nomes poderosos. Se publicarmos, vai ter retaliação. Talvez prisões. Talvez execuções. Então precisamos agir rápido, completou Camila. Letícia olhou para os dois irmãos. Vocês estão prontos para mudar o Brasil? Santiago assentiu, sem hesitar. Estamos prontos para fazer justiça pela nossa mãe. E por todas as vítimas que esse sistema destruiu. Mas antes que Letícia pudesse começar a escanear os documentos, um alerta tocou em seu celular. Sistema de segurança comprometido. Alguém está tentando entrar no prédio. Álvaro puxou a arma. Murilo. O capítulo termina com Santiago, Camila e Letícia barricados em uma sala, Álvaro preparando as defesas e o som de passos subindo as escadas. O tempo para contar a verdade está se esgotando. Mas agora, a guerra começou de verdade. A sala estava silenciosa, apenas o som de respirações rápidas quebrava o tenso silêncio. Letícia, com o celular na mão, olhava para a tela, onde a mensagem de alerta piscava. Eles estão aqui. Murilo não vai desistir. Ele não veio para conversar. Disse ela, a voz baixa, carregada de tensão. Álvaro estava em pé, próximo à porta, observando atentamente. Ele havia passado anos lidando com esse tipo de situação, mas cada vez parecia mais difícil controlar a situação sem que alguém saísse ferido. Vamos precisar de um plano rápido. Eles vão invadir em minutos, ele disse, enquanto olhava através da janela em direção ao estacionamento. Murilo deve ter trazido mais gente. E sabemos que eles são bons. É melhor não subestimar. Santiago olhou para Camila, que estava à sua direita, segurando firme o envelope com as provas. Ela estava tensa, mas com os olhos cheios de determinação. Temos que sair daqui com essas provas, Santiago, ela sussurrou. Se não conseguirmos, tudo vai ter sido em vão. Ele assentiu, já sabendo o que precisava fazer. A missão estava clara, levar as provas até o fim, não importa o que acontecesse. E agora, com a chegada de Murilo, o tempo era algo que não tinham mais. Era uma corrida contra a morte. Letícia, com a calma de quem já lidou com ameaças, pegou o envelope das mãos de Santiago e o escondeu dentro de sua blusa. Fiquem prontos. Vou ativar o sistema de segurança para bloqueá-los na entrada principal. Mas o sistema não vai segurar por muito tempo. Precisamos ir por uma saída dos fundos. Álvaro olhou para Santiago. Fique atrás de mim. Não pare de correr até chegar na rua. Eu e Letícia vamos atrás de você. Camila, a mais jovem, ainda parecia ter dúvidas. Ela não era uma fugitiva, não era uma mulher de guerra. Mas naquela noite, ela se tornará parte de algo muito maior do que imaginava. E se conseguirmos pegar um dos capangas deles, podemos usar isso a nosso favor? Ela perguntou, ainda com a esperança de que o jogo poderia ser virado. Santiago pensou por um momento e depois balançou a cabeça. Não. O que precisamos agora é de tempo. O resto é lutar por nossas vidas. No andar de baixo, Murilo caminhava com sua equipe em direção ao prédio. Ele estava calmo, como sempre, mas os olhos ardentes de raiva traíam sua fachada de controle. Ele sabia que os documentos estavam ali. Ele sabia que Santiago e Camila não haviam fugido.
E ele não permitiria que aquela verdade viesse à tona. Pegue-os vivos. Não quero mais mortes. Apenas os documentos e o garoto. A garota, vamos ver o que ela sabe. Murilo ordenou, com sua voz fria e autoritária. Os capangas, todos usando fardas pretas e carregando armas de alto poder, avançaram com precisão militar. A luz vermelha da segurança foi ativada, mas não demoraria para que ela fosse violada. Na sala de trás, Letícia já estava mexendo nos controles do sistema. Ela olhou para Santiago e fez um sinal com a mão. Agora, vamos! Santiago e Camila correram até a porta dos fundos, seguidos por Álvaro. Letícia foi a última a sair, garantindo que as portas se fechassem atrás dela. Mas ao abrir a porta de emergência, um som de passos pesados ecoou no corredor. Rápido, não parem! Gritou Álvaro, já começando a se mover em direção à escada de incêndio. Santiago, com o coração disparado, puxou Camila pela mão. Não olhe para trás. Continue correndo. Mas a tentativa de fuga estava prestes a se tornar um pesadelo. Murilo e seus capangas estavam à espreita. Eles haviam antecipado a movimentação. Quando Santiago e os outros chegaram ao final da escada, uma figura alta e imponente apareceu na esquina, bloqueando a única saída. Não adianta correr, Santiago. Murilo disse, com um sorriso calculista. Você não vai escapar com isso. Santiago parou por um momento, seus olhos fixos em Murilo. Algo nele se acendeu, uma força que ele não sabia que ainda tinha. Ele sabia que a única chance de escapar seria enfrentar a verdade e lutar. Você acha que vai me intimidar com essas ameaças vazias? Vamos ver se sua confiança se mantém quando eu colocar a mão nesses documentos e expuser todo o seu jogo. Murilo riu, mas o riso foi curto. Ele sabia que o perigo estava crescendo. Não por causa de Santiago, mas porque ele estava perdendo o controle. E perder o controle era algo que ele nunca tolerava. Com um movimento rápido, ele fez sinal para seus homens se aproximarem, mas Álvaro não deixou que isso acontecesse. Em um instante, ele sacou a arma e disparou para o alto, criando um caos momentâneo. O som ensurdecedor fez com que todos parassem por um segundo. Agora! Gritou Álvaro. Eles correram novamente, com o som de tiros abafados atrás deles. Murilo, furioso, ordenou para seus homens tomarem a frente. Eles dispararam várias vezes, mas a sorte estava do lado de Santiago e sua equipe, que conseguiam se esquivar e avançar. As luzes piscavam, mas a visão já estava borrada pelo pânico. Letícia, com a ajuda de Álvaro, conseguiu abrir a porta da frente para dar acesso à rua. Mas o que eles não sabiam era que outro grupo já os aguardava ali. A batalha estava longe de terminar. Vamos, corram! Gritou Letícia, puxando-os para uma van estacionada no meio da rua. Álvaro deu cobertura com mais disparos, enquanto Santiago e Camila entravam rapidamente no veículo. Quando todos estavam dentro, Letícia ligou o motor, e o veículo arrancou pela rua, virando rapidamente à esquerda. Mas o pesadelo ainda estava longe de terminar. O que ninguém sabia era que Murilo já havia enviado uma mensagem. A caçada continua. E não vamos parar até terminar o que começamos. O jogo de gato e rato estava apenas começando. A van cortava as ruas escuras de Belo Horizonte a toda velocidade. O som das sirenes ecoava ao longe, mas Santiago e Camila sabiam que não havia mais tempo para se preocupar com isso. Eles tinham acabado de escapar de um confronto direto com Murilo e seus capangas, mas a batalha estava longe de terminar. O que estava em jogo agora não era apenas a sobrevivência, mas a verdade, e a chance de destruir um império de corrupção que havia destruído tantas vidas. Dentro da van, a tensão estava palpável. Letícia dirigia com habilidade, os olhos fixos na estrada à frente. Álvaro, ao lado dela, mantinha uma postura alerta, sempre atento aos retrovisores. Santiago e Camila estavam silenciosos, a mente girando com as últimas palavras de Murilo e a revelação do poder que ele e seus aliados exerciam. A caçada não vai parar, murmurou Santiago, mais para si mesmo do que para os outros. Letícia olhou para ele, os olhos cheios de compreensão. Ele vai tentar de tudo para impedir que as provas sejam publicadas.
Mas nós não vamos deixar que ele vença. Álvaro virou-se para os dois, com um sorriso de canto, embora seus olhos ainda estivessem sombrios. Não pensem que acabou. Murilo é um homem com contatos em todos os níveis, tanto no governo quanto no setor privado. Se ele não conseguir pegar vocês diretamente, vai tentar derrubar quem estiver por perto. Santiago respirou fundo. A pressão era quase insuportável, mas ele sabia que não havia outra escolha. Ele não poderia falhar agora. Então, vamos até o fim. Se a única maneira de fazer justiça for arriscar tudo, então que assim seja. Camila segurou a mão dele, sua expressão resoluta. Ela sabia que o futuro deles estava indefinido, mas uma coisa era certa: a coragem de Santiago havia lhe dado forças para lutar ao seu lado até o último segundo. A noite caiu sobre a cidade, mas a fuga estava longe de ser silenciosa. Enquanto eles se afastavam cada vez mais de Belo Horizonte, Santiago sentiu uma estranha sensação de alívio. Estava começando a acreditar que talvez, só talvez, eles tivessem uma chance de escapar de tudo isso. Mas logo a realidade se impôs de novo. O celular de Letícia vibrou. Ela olhou rapidamente para a tela e seu rosto se fechou. A polícia está em movimento, ela disse, a voz tensa. Eles sabem onde estamos indo. Santiago sentiu o coração acelerar. Se Murilo já havia dado ordens para interceptá-los, ele sabia que não tinha muito tempo até que estivessem cercados novamente. O destino parecia ser um jogo cruel. Belo Horizonte não é mais seguro. Precisamos ir para o interior, até o sítio da minha avó. É longe, mas é um lugar isolado. Ninguém vai nos encontrar lá. Álvaro assentiu com firmeza. Certo. Preparem-se. Agora é correr contra o tempo. O carro atravessou as rodovias e se afastou cada vez mais da cidade. Mas a perseguição estava cada vez mais próxima. Murilo tinha recursos, e os capangas estavam atrás deles com uma precisão assustadora. Em um momento de pura tensão, uma moto apareceu no retrovisor da van. A silhueta do motociclista era inconfundível. Murilo. Ele está nos seguindo, gritou Letícia, acelerando. Álvaro puxou a arma, pronto para enfrentar o inimigo, mas Santiago o deteve. Não agora. Nós precisamos chegar lá, ao sítio. Lá teremos um tempo para respirar. O momento estava tenso, mas algo dentro de Santiago dizia que o confronto final ainda estava por vir. Ele sabia que, se conseguisse chegar ao sítio, a vantagem seria deles. À medida que a van se aproximava de uma estrada sinuosa no interior, a tensão começou a diminuir. O barulho das ruas movimentadas de Belo Horizonte ficou para trás. Mas, como se o destino estivesse brincando com eles, ao virar uma curva, um bloqueio apareceu à frente. Uma caminhonete preta, com 2 homens armados, estava parada na estrada, forçando a van a parar. Eles não vão desistir, vão? Camila perguntou, com a voz embargada. Santiago olhou para a frente. Ele podia sentir o peso da decisão que tomaria a seguir. Esse seria o confronto decisivo. Ali, a verdade finalmente poderia ser revelada, mas para isso, seria preciso muito mais do que correr. Vamos fazer isso. Vou distrair eles. Letícia, você e Camila corram para a mata. Álvaro, me dê cobertura. Letícia olhou para Santiago, seus olhos brilhando com o mesmo fogo de determinação. Estamos com você até o fim, Santiago. Ele deu um sorriso rápido. Sabia que, depois dessa noite, nada mais seria igual. A van parou. O som do motor desligado ecoou como um sinal de que a luta estava prestes a começar. Os homens armados começaram a se aproximar. Santiago saiu da van, enfrentando os homens com um olhar decidido. O jogo acabou, Murilo. Gritou ele, chamando a atenção do inimigo. Murilo, que estava fora da caminhonete, sorriu de maneira cínica. Você realmente acha que vai me parar? Você tem muito que aprender, Santiago. A verdade nunca será suficiente para derrubar o poder. Mas, naquele momento, algo inusitado aconteceu. Letícia apareceu pela mata, com Camila ao seu lado, e começou a gritar. A verdade já foi publicada.
Todos os documentos estão online. O país inteiro sabe agora. O sistema está quebrado. O seu poder, Murilo, é agora um castelo de cartas. Murilo, ao ouvir isso, percebeu tarde demais. Ele fez um movimento, mas foi interrompido por uma série de disparos que vieram do fundo da estrada. A polícia finalmente havia chegado. E então, a justiça começou a se impor. Com a prisão de Murilo e seus aliados, a história dos crimes de corrupção, suborno e fraude foi finalmente exposta ao público. A luta de Santiago e Camila, com o apoio de Álvaro e Letícia, resultou na derrubada de um império corrupto que estava destruindo o país. Enquanto isso, a vida de Santiago e Camila começou a se reconstruir. Eles sabiam que, apesar das cicatrizes, a verdade havia prevalecido. E, acima de tudo, a justiça, finalmente, havia sido feita. O nome deles seria lembrado, não como vítimas, mas como os heróis que enfrentaram o sistema e trouxeram à tona a verdadeira face do poder. A última mensagem que Santiago enviou a Letícia foi simples, mas cheia de significado: agora, somos livres. E com isso, o capítulo se fechou. Fim. Se você chegou até o final, comente raridade, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.